São 17 horas e 2 minutos na capital federal do Brasil. Hoje é dia 20 de maio de 2020. Temos aqui hoje a honra de termos no encontro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, duas autoridades no mundo de propriedade intelectual, acesso a medicamentos, saúde e tantas outras coisas. Para darmos início às atividades, eu só vou pedir breves palavras do presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o Dr. Acácio Alves Souza Lima, para que possamos aqui abrir a nossa sessão. Dr. Acácio, por favor, com você a palavra. Obrigado, Henri. Bem-vindos à nossa academia. Obrigado, Dr. Jorge Bermudes, Dr. Gabriel Leonardo. É um prazer tê-los aqui conosco. E eu passo a palavra para o Henri, que vai coordenar a sessão. Então, estamos aqui, no nosso encontro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em que temos dois convidados ilustres, o Dr. Jorge Bermudes, da Fiocruz, o Dr. Gabriel Leonardo, vice-presidente da BPI. Estamos muito conhecidos, mas eu vou tomar a liberdade aqui de ler rapidamente algumas linhas sobre seus perfis. O Dr. Jorge Bermudes é médico, doutor em saúde pública e pesquisador na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Foi vice-presidente de produção da Fiocruz, diretor da Unitaid, em Genebra, e também chefe da Unidade de Medicamentos e Tecnologias da OPAS-OMS, em Washington. Já foi diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, presidente do Instituto Vital Brasil e diretor de Farmanguinhos. É membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Rio. Gabriel Leonardo é advogado, mestre em Direito pela USP, pós-graduado pela Universidade Ludwig Maximilian de Munique, vice-presidente da BPI, Associação Brasileira da Propriedade, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB. Gabriel também tem uma longa jornada, além da posição atual, no mundo de propriedade intelectual, sempre compartilhando conhecimentos com a coletividade. Perfeito. Feitos esses comentários, a gente vai aqui para uma breve passagem aqui de nivelamento. A gente já falou sobre a dinâmica da nossa reunião, e aqui, um minuto só que eu preciso compartilhar minha tela agora, é isso? Então, eu vou compartilhando aqui minha tela com vocês para falar o seguinte. Na nossa agenda de hoje, nós temos dois temas que são correlacionados, mas são diferentes. Um deles é o PL 1462-2020, que altera o artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial, mais especificamente em relação a questões relacionadas à licença compulsória no caso de emergência nacional. Bom, a redação atual do artigo 71 fala um pouco, nos casos de emergência nacional, de interesse público, declarados em atos do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva para exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Fala, inclusive, que o ato de concessão estabelecerá o prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Bom, no projeto de lei, a gente tem uma série de itens que eu não vou ficar lendo para todos aqui, mas algumas modificações, uma delas aqui já no parágrafo 2º, fala que a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS ou declaração de emergência de saúde pública de importância nacional pelas autoridades nacionais competentes enseja automaticamente a concessão de licença compulsória por emergência nacional de todos os pedidos de patentes vigentes referentes a tecnologias utilizadas para o enfrentamento, e aí entra em detalhes dos vários itens, incluindo diagnóstico, tratamento, medicamento, equipamentos de proteção individual, etc. No seu inciso 1º, o parágrafo 2º, diz que a concessão de licença compulsória passa a viger a partir da respectiva declaração de emergência de saúde pública internacional ou nacional, independentemente da constatação de que o titular da patente ou do pedido de patente não atende às necessidades. Então, é uma questão mais declarada a emergência, haveria essa questão do automático, vamos dizer assim.
No inciso 2º, cabe ao INPI publicar relação de patentes relacionadas ao assunto. No inciso 3º, fala de várias condições sobre as licenças compulsórias, entre elas, né, a validade durante o período que durar a situação de emergência de saúde pública. Ela fixa a remuneração do titular em um valor percentual fixo, e determina qual é a base de cálculo desse valor. E também fala no item C, aqui é um item assim, um pouco diferente, falando que o titular das patentes licenciado será obrigado a disponibilizar ao poder público todas as informações necessárias e suficientes à efetiva produção dos objetos protegidos, devendo o respectivo poder público assegurar proteção cabível contra a concorrência desleal, práticas comerciais desonestas. E aí faz a citação até, inclusive, sobre, no caso de descumprimento, qual é o artigo da lei que se aplica. Tá ok? Bom, numa passagem rápida do que a gente tem, fala no artigo 3º, qual é o período de vigência, né, dessa lei. E, bom, com isso a gente tem aqui um breve panorama daquilo que a gente poderia fazer comentários, né, sobre o projeto de lei. Doutor Gabriel, sem mais delongas, eu vou pedir para que você já, por favor, né, assuma aí o microfone e fique à vontade para a sua apresentação. Lembrando que nós temos aqui um tempo de 10 minutos para cada expositor, extensível até 15, mas vamos tentar chegar mais perto de 10, tá ok? Muito obrigado, Henry. Boa tarde a todos, é um prazer. Em primeiro lugar, queria agradecer à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a pessoa do seu presidente, doutor Acácio Souza Lima, pela gentileza de estar recebendo nesse debate. Cumprimento o doutor Jorge Bermudes, é um prazer, uma honra estar aqui ao seu lado, né? E um agradecimento especial ao querido amigo Henry Suzuki, né? Já conhecido, se não de todos, certamente quase todos. O Henry é o samurai da propriedade intelectual do Brasil, é um grande divulgador da propriedade intelectual, através do Brasil do Arroio ao Chuí, né? Então a propriedade intelectual lhe deve muito já e vai dever muito mais ainda, eu tenho certeza, Henry. Obrigado, viu? Muito bem. Vamos falar de licenças compulsórias. Eu sei que a maioria do nosso público é de especialistas, mas vamos explicar muito sucintamente qual é o principal foco aqui da nossa conversa, né? Bom, como antes de iniciar estávamos falando, né, a minha experiência é de advogado, né, de operador do direito, né? Eu tenho uma experiência a essa altura, completando 30 anos de propriedade intelectual, com contratos de licenciamento e com ações judiciais. Eu advogo no contencioso, né? Então, já vi muito e negociei muito, e vi muita solução e vi muito problema, né? E esse é o meu enfoque, né? De conversar com as empresas farmacêuticas estrangeiras, nacionais, e ver de perto essa dinâmica do licenciamento e de perto a dinâmica da infração também, né? Então, eu acho que com esse background é que eu posso conversar sobre o que eu acho que é o que interessa a todos nós, que é em que medida as patentes podem inibir acesso a medicamentos. Porque eu acho que o que tem que ficar claro de início é o seguinte: todo mundo que está aqui, 100 pessoas dessa sala e as que não conseguiram entrar, todo mundo quer acesso a medicamentos. Ninguém cogita, de alguma forma, que uma pessoa que precise de um medicamento não possa ter acesso a ela. Então, há uma visão de que, de alguma forma, patentes poderiam inibir acesso a medicamentos. Essa é uma visão da qual eu não compartilho. Ao meu ver, o que impede acesso a medicamento é política pública ineficiente. E, sem querer necessariamente fazer comparações entre países diferentes, a verdade é que há muitos países onde a proteção patentária é forte e que há pleno acesso a medicamentos para a sua população. Então, por que o sistema de patentes ele é tão importante? E por que ele não é um empecilho, né?
Para começar, vamos lembrar que a patente é uma barganha entre o inventor e o Estado, em que o inventor conta o segredo, explica como a invenção vai ser reproduzida, de tal forma que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção, né? O Estado, através, no caso do Brasil, do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, faz um exame técnico e afere se aquela invenção satisfaz os requisitos para que seja concedida a patente, né? Esse exame é técnico de tal forma que não interessa a afiliação política de quem pede a patente. Você pode ser filiado ao partido do governo, pode ser filiado ao partido da oposição. O INPI faz um exame estritamente técnico e profere uma decisão técnica. Só isso já me faz ser mais ainda admirador do sistema de patentes, notadamente num país em que a gente sabe que muitas vezes as decisões do governo são para os amigos e não para todos, né? E que no Brasil a gente não teve nenhuma proteção para a patente de 45 a 96, mais de 50 anos. Foi uma opção do legislador. A área farmacêutica não gozava de proteção patentária. Em 1996, a Lei de Propriedade Industrial, ela passou a prever a concessão de patentes farmacêuticas através, repito, do exame estritamente técnico do INPI. Mas, em seguida, e isso eu acho até normal, né, quando você está na transição de um momento político para outro, houve um curto-circuito no sistema. Em 2001 foi introduzido um dispositivo na Lei de Propriedade Industrial para prever que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faria também um exame dos pedidos de patente, que a Anvisa teria que conceder uma anuência prévia, né? Isso nunca foi dito com todas as letras, e certamente haverá quem divirja da minha opinião, não tem o menor problema com isso, mas a minha opinião pessoal é que isso foi feito para introduzir um exame político no sistema de patente. Em que medida? Sempre que as políticas públicas de saúde necessitassem, aquele pedido de patente não deveria ser concedido. Não porque ele não possuísse novidade, atividade inventiva, suficiência descritiva, mas porque haveria uma necessidade da política pública de saúde de usar livremente aquele medicamento, né? Isso gerou muitas ações judiciais. Eu mesmo patrocinei várias ações judiciais e o judiciário, seguidamente, decidiu que a Anvisa deveria se restringir à questão de saúde pública. Poucos anos atrás, houve finalmente uma portaria conjunta do INPI e Anvisa, que acabou com uma briga que durou, acho que 17, 18 anos. Essa portaria está até, ainda hoje, sendo contestada, para meu espanto, pelo Ministério Público, mas não foi concedida liminar, a portaria está em vigor, e INPI e Anvisa estão trabalhando bem em harmonia de poucos anos para cá. Então, eu diria que esse dispositivo não fez o estrago que talvez poderia ter feito, de introduzir um conceito político no exame de patente, mas contribui sim, é claro, para o atraso no exame de patentes farmacêuticas. E o atraso vai ser importante, principalmente na segunda parte do nosso debate, quando a gente falar do parágrafo 1 do artigo 40. Muito bem. Então, toda essa polêmica envolvendo as patentes farmacêuticas tem agora um novo capítulo, onde há uma tentativa de alargamento das hipóteses de licença compulsória, né? O que é a licença compulsória? É a licença que não é voluntária, é aquela licença que é obrigatória. O titular da patente tem que se conformar que ele está concedendo a licença é remunerada, ela é não exclusiva, ou seja, o titular da patente pode continuar a explorar a patente e, na verdade, apenas possibilita que outros fabriquem ou mesmo que haja uma importação da invenção para suprir o mercado nacional, notadamente em bases mais baratas do que a da invenção quando fabricada pelo titular original da patente, né? Por isso que eu e muitos, né, nós temos um arrepio quando a gente vê a imprensa falando em quebra de patente, porque não faz o menor sentido falar, para começar, em quebra de algo que é imaterial, que é incorpóreo. E muito menos no caso concreto, porque a patente continua em vigor rígida, né? Apenas havendo um licenciamento compulsório dela, né? Então, a Lei de Propriedade Industrial brasileira, ela prevê a licença compulsória em vários dispositivos. O dispositivo tradicional é o da falta de exploração local, artigo 68, né? Mas, como o Reire bem mencionou,
a gente está diante de possíveis hipóteses de concessão de licença compulsória com base no artigo 71. São casos de emergência nacional e interesse público, né? Então, vejam, licenças compulsórias não são algo novo. A Convenção de Paris, já na revisão de Haia, em 1925, previa as licenças compulsórias, né? E, em 1994, o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, que trouxe o famoso Acordo TRIPS, como um de seus anexos, que é o Acordo de Propriedade Intelectual, também no artigo 31 prevê a liberdade dos países membros de instituírem licenças compulsórias, né, nas suas legislações nacionais. E vamos nos lembrar também que as licenças compulsórias se aplicam em todas as áreas tecnológicas. A gente está aqui, evidentemente, com foco na área farmacêutica, por conta da atual pandemia, mas vamos nos lembrar que as patentes de fármacos são menos de 8% de todas as patentes no INPI. Pedidos, pendentes e patentes concedidas, as patentes de fármacos são 7,8%, mas as licenças compulsórias se aplicam a 100% das patentes, né? Muito bem. Quando que as licenças compulsórias passaram a ter uma importância maior no Brasil? Na área farmacêutica, a partir de 1996, quando passamos a ter patentes na área farmacêutica, com a criação do SUS, se não me engano foi em 99, e passou a ser um instrumento de política de saúde pública importante, a concessão ou a ameaça de concessão de licenças compulsórias. Em seguida, tivemos a famosa declaração de Doha da Organização Mundial do Comércio, que foi muito boa para esclarecer algo que já estava no TRIPS. Essa que é a verdade. A declaração de Doha, de 2001, disse que cada membro tem direito de conceder licenças compulsórias, bem como liberdade para determinar as bases que tais licenças são concedidas. Veja que não foi necessário uma alteração do acordo TRIPS, porque essa declaração só dizia o que já lá estava. Foi uma declaração do ponto de vista político importante, mas do ponto jurídico pode ter um auxílio na interpretação do acordo, mas eu não conheço quem discordasse que isso já estava lá no artigo 31 do TRIPS. Muito bem. E o que é muito importante que veio logo em seguida? Com a declaração de Doha, foi editado um decreto 4830/2003, que modificou o decreto anterior de 99 e que passou a autorizar que, em casos de extrema urgência, a licença compulsória pode ser implementada e pode ser efetivado o uso da patente, independentemente do prévio atendimento de condições formais, tais como a constatação de que o titular não pode suprir o mercado, a fixação do prazo da licença ou a determinação do valor a ser recebido pelo titular. Então, vejam, nós já temos o arcabouço legislativo para concessão de licenças compulsórias em caso de extrema urgência. Não consigo imaginar que qualquer pessoa no Brasil fosse discordar que estamos diante de um caso de extrema urgência. Então, me parece evidente que, no caso da atual pandemia, todo e qualquer fármaco está sujeito à licença compulsória com eficácia imediata, sem prévio atendimento dessas condições. Muito bem. Quando que concedemos licenças compulsórias no Brasil? Em 2001, o ministro José Serra chegou a anunciar que ia fazer licença compulsória do medicamento Neofinavir. Mas logo em seguida, o laboratório recuou, negociou o preço, baixou o preço e não houve a concessão da licença compulsória. Em 2007, não houve esse recuo do laboratório e foi decretada a licença compulsória do Efavirenz, né? Droga antiviral para tratamento de HIV. Então, vejam, a importância da licença compulsória tremenda para a negociação do preço pelo setor público e já foi demonstrado, num caso que não foi contestado em juízo, o laboratório se conformou, que quando não há um acordo quanto ao preço, o poder público pode fazer a licença compulsória, né? Então, temos este arcabouço legislativo e agora vem esse projeto de lei, e já há vários, né? A gente está comentando um primeiro, né? Mas agora muito parecido, há um projeto de lei do Senado também, né? Onde tenta se ampliar as hipóteses de licença compulsória para se criar uma licença compulsória automática para qualquer coisa relacionada à Covid, né? Me parece que a ideia da licença compulsória automática é assim: estou com preguiça de pedir para que seja editado um decreto com eficácia imediata, porque isso a legislação já permite.
Mas, já que eu estou com preguiça de pedir decreto, eu quero uma lei que diga que não precisa de decreto. Eu acho que é um excesso. É um excesso porque a gente estaria tratando situações desiguais igualmente, a gente estaria tratando centenas, talvez milhares de patentes dessa forma, né? A ideia de uma contraprestação fixada em lei de 1,5% também é um absurdo. Em primeiro lugar, porque a licença compulsória pode gerar um acordo entre licenciado e licenciante quanto ao preço. Em segundo lugar, porque o 1,5% pode ser muito ou pode ser pouco, dependendo do caso concreto. E a lei já prevê que o INPI vai arbitrar o valor da licença compulsória se não houver acordo entre as partes. E a ideia também do projeto de lei de que a remuneração do royalties só vai ocorrer após a concessão da patente é algo que viola o direito de propriedade, enseja inconstitucionalidade, viola o artigo 44 da lei, que prevê a remuneração a partir da publicação do exame de patente. Então, veja, nós temos um arcabouço legislativo que hoje dá segurança jurídica. Aquele medicamento para o qual for necessário, o poder público pode fazer a licença compulsória imediatamente e, na minha visão, modesta, isolada, né, acompanhado dos colegas da BPI, vocês viram a manifestação da BPI, não há risco para a licença compulsória concedida sob as regras atuais. Se a gente mudar as regras, vamos criar insegurança jurídica, vamos estimular a judicialização, no resultado eu não sei qual é, porque do jeito que tá bom, e estamos querendo consertar algo que não está quebrado. Última observação é que a gente tem visto manifestações políticas dos Estados Unidos e o Trump não vai aceitar, os Estados Unidos não vão aceitar. Olha, com todo respeito a essas opiniões, a licença compulsória, o nome já diz, ninguém tem que aceitar nada. Se a gente pratica um ato de acordo com o direito, de acordo com o direito internacional, ninguém tem que aceitar nada. O resto é só espernear, o resto é só reclamar, é pressão política, pressão comercial, isso é da vida. Nós somos um país soberano, maduro, a gente não vai ter medo disso, a gente vai estar agindo conforme a lei internacional. Agora, se a gente se afastar do direito internacional, aí a gente abre uma seara de insegurança jurídica que, ao meu ver, não nos interessa. Então, essas eram as minhas observações críticas ao projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Poxa, foi pontual aqui, até no relógio, hein, Gabriel? Né? Mantendo a tradição. Tá ótimo. Doutor Jorge Bermudes, eu acho que você consegue abrir o seu próprio microfone agora aqui. Vamos lá. Isso. Pronto? Tá me ouvindo? Pronto. Ok. Estamos ouvindo. Bom, eu queria inicialmente também agradecer a academia e o Henry, né, pela moderação e por promover esse debate, eu acho que é muito bom. Tem algumas questões que foram levantadas pelo Gabriel no início, que nem vou entrar em consideração, que mereceria outro debate, né? Por exemplo, a anuência prévia da Anvisa, eu discordo absolutamente da maneira como ele coloca, mas isso teria que ser um outro embate, senão nós vamos ocupar o tempo todo aqui. Eu queria começar lembrando que o Antônio Bezerra nos lembrou hoje que hoje, 20 de maio, é o Dia Nacional dos Medicamentos Genéricos. E a Thelma também, da Progenéricos, também mandou uma mensagem dizendo que o Dia Nacional dos Medicamentos Genéricos. Eu acho que para nós é um motivo importante, porque os dois temas que vamos tratar hoje lidam com ter ou não ter medicamentos genéricos. É um fato. Nós vamos ter ou não ter, dependendo de como forem abordados esses temas. Inicialmente eu quero deixar claro também que não estou aqui representando a Fiocruz, mas em caráter pessoal e como membro da academia. Também não sou advogado nem legislador, mas tenho escrito muito sobre acesso a medicamentos como direito humano fundamental. E ouvindo suas palavras, Gabriel, e lendo também o texto do ofício a BPI, que mandou para o presidente da Câmara dos Deputados, eu percebo que nossas divergências com o doutor Leonardo não são de hoje, mas vem de 30 anos atrás. Acho que nós temos divergências há 30 anos, pelo menos. Porque quando você se remonta ao início da década de 90 e refere a satisfação de ver seu anteprojeto de lei, seu texto redigido ser promulgado como a Lei 9279, em 96, fica claro que há 30 anos nós estamos em lados opostos. Naquele momento, naquela década, nós participamos do chamado Fórum pela Liberdade do Uso do Conhecimento, lutando contra o reconhecimento de patentes no Brasil. Na linha de frente tínhamos sempre a Federação Nacional dos Farmacêuticos, uma série de outras organizações
e o apoio sempre muito presente da ALANAC, que representava o setor privado de capital nacional, assim como a Alifar, que representava a indústria farmacêutica na América Latina. É um fato conhecido de todos que nossa atual lei de patentes, lei de propriedade industrial, foi aprovada sob forte pressão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E eles colocam isso explicitamente. E, infelizmente para nós, para mim, nasceu com um erro de origem. Nasceu o TRIPS Plus. Nasceu com muito mais restrições do que o Acordo TRIPS, para o qual nós adaptamos a lei de patentes, tinha que ser colocado. Não utilizou o período de transição de 10 anos que a OMC propôs e outros países utilizaram. Deixou apenas um ano entre a promulgação e a vigência. Não incorporou importação paralela com exaustão de direitos apenas em nível nacional. Não incorporou a exceção Bolar, que foi colocada posteriormente, que é importante para acelerar o desenvolvimento e lançamento genérico no dia zero, quando acaba a patente. Incluiu a aberração do mecanismo pipeline e, com isso, gerou monopólios desnecessários de matéria que já era de domínio público no exterior. E amplia a proteção para além dos 20 anos com o parágrafo único do artigo 40, como veremos na segunda sessão. Então, fica claro que nasceu e foi incorporando mecanismos mais rigorosos que o Acordo TRIPS. Mas o nosso objetivo não é discutir a lei de patentes, mas justificar a emenda. Mas eu queria voltar mais uma vez no tempo, e voltar realmente a 2007, quando já foi colocado aqui o decreto 6.108, de maio de 2007, que concedeu o licenciamento compulsório por interesse público das patentes relacionadas à efavirenz. Única licença compulsória para medicamento no Brasil, apesar das ameaças que possam ter havido, e pioneira na América Latina. Assim foi feito com base na Constituição Federal, evidentemente, cabe ao presidente da República expedir um decreto, a Lei de Propriedade Industrial, esse artigo 71, já discutida muito, e ao decreto que foi mencionado que disciplina o licenciamento compulsório, o decreto 3201 de 1999. Agora, quem acompanhou esse processo sabe que foi muito demorado, foi muito trabalhoso, e somente foi possível por um alinhamento no governo que jamais deverá se repetir. Porque nós vemos que havia, naquele momento, início do segundo mandato do presidente Lula. José Gomes Temporão como ministro da Saúde, Reinaldo Guimarães como secretário de Ciência e Tecnologia, Mariângela Simão como diretora do Departamento de HIV/AIDS, Celso Amorim como chanceler. Então, se conseguiu discutir, trabalhar e avançar e emitir o licenciamento compulsório. Ele tem que levar em conta os interesses de diversos segmentos, pois se trata de um decreto presidencial. Hoje, eu vejo impossível conciliar as visões da saúde, agricultura, relações exteriores, do INPI, numa discussão caso a caso, produto a produto. E que respaldo global encontra uma proposta como que nós estamos debatendo hoje? Nas Nações Unidas, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, colocam claramente apoiar pesquisa, desenvolvimento, proporcionar acesso a medicamentos e uma série de outras questões que respaldam momentos como esse aqui. A Assembleia Mundial da Saúde, que se reuniu pela primeira vez de forma virtual ontem e anteontem, 2 dias virtualmente por causa da pandemia, incluiu como ponto de pauta relevante a resposta à Covid-19, ressaltando a necessidade de assegurar acesso a todas as tecnologias, medicamentos, vacinas destinadas a combater a pandemia. E lançou sua declaração de acesso. A resolução coloca claramente uma série de questões. Não vou entrar no mérito, porque vai levar tempo lendo a resolução que foi aprovada, que os Estados Unidos se opõem ou criticam. Essa declaração de acesso equitativo, cujo alcance é uma incógnita. Embora um pool de tecnologias e informações está previsto para lançamento pela Organização Mundial da Saúde em 29 de maio, não sabemos o alcance que vai ter. Empresas, por exemplo, já falaram que vão produzir 600 milhões de doses de vacina e que vai priorizar Estados Unidos, porque Estados Unidos é que está investindo recursos nisso, pagando.
os Estados Unidos já diz que vai se retirar da OMS. O presidente da China, Xi Jinping, anunciou em seu discurso na segunda-feira, na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, que a vacina a ser desenvolvida na China para a Covid-19 vai ser disponibilizada ao mundo como um bem público global. Então, há diferenças entre os vários países, há diferença nas várias colocações. O relatório do painel de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas em acesso a medicamentos, que foi divulgado em setembro de 2016, coloca textualmente: os governos devem aprovar e aplicar legislação que facilite a emissão de licenças compulsórias. Diz também que os governos do setor privado devem se abster de ameaças, de táticas e estratégias, explícitas ou implícitas, que comprometam o direito dos membros da OMC a utilizar as flexibilidades do Acordo TRIPS. A International Law Association, por intermédio do seu Comitê Global de Legislação em Saúde, elaborou em fevereiro de 2016 uma proposta que incluía licenciamento não voluntário e efetivamente automático, lidando com medicamentos essenciais. Foi discutido, mas não foi adiante. Então, como pode ser apreciado o respaldo jurídico? É claro, existe muito, mas vamos ao que está sendo proposto, que originou esse debate. Primeiro, nós não temos nenhum medicamento hoje que possa ser assegurado como tratamento de Covid. Mas existem muitos sendo avaliados em ensaios clínicos. Nós temos produtos antigos, portanto, não protegidos por patente, embora tenhamos possibilidade de ser pleiteada a segunda indicação, e sabemos que há solicitações para hidroxicloroquina no INPI. E temos produtos mais recentes, diversos deles com solicitação de patente no mundo e no Brasil. Os dados que o Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual da Rede Brasileira de Integração dos Povos, GTPI, divulgou essa semana, identificaram no Brasil 11 pedidos de patentes para vacinas, 72 pedidos para medicamentos e 141 para métodos de diagnóstico relacionado tudo isso com o Covid-19, além de 332 pedidos de patentes relacionados a respiradores pulmonares. O levantamento que nós fizemos também junto à base de dados do Medicines Patent Pool nos informa que nós temos produtos candidatos a tratamento de Covid com pedidos de patentes no Brasil. E são alguns utilizados para oncologia ou para outras afecções. Entre eles, eu posso citar bevacizumab, favipiravir, o remdesivir, sarilumab, ciltuximab, tocilizumab. São produtos que estão potencialmente candidatos a tratamento de Covid e que podem vir a funcionar ou não. Caso algum deles, ou um outro, com patente vier a ser indicado, o Brasil teria as condições de requerer emissão de licença compulsória de imediato e fazer isso rapidamente. Quem já participou de reunião do GIP, Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, muita gente aqui já deve ter participado. O GIP é mencionado na argumentação do Grupo Farma Brasil. Para mim, o GIP é uma torre de Babel. Ninguém se entende no GIP. E os interesses, claro que cada ministério tem interesses específicos a defender, dificilmente ou impossibilitando o consenso no GIP para poder ir para frente com uma licença compulsória. Por outro lado, para mim fica claro que nós estamos lidando com saúde pública e com vidas humanas. Eu concordo que todo mundo quer acesso a medicamentos, mas uma desigualdade no Brasil muito clara e evidente, e que se aprofunda com medicamentos que são lançados, patenteados, com custos altos, com preços elevados e tornando-os inacessíveis para a grande parcela da população, e por isso tem aumentado as demandas judiciais no Brasil, porque não se consegue dar conta com esses preços. Então, para mim, esse espectro é o que é defendido nas propostas de alteração legislativa para a concessão de licença compulsória em tempos de pandemia. Essa pandemia que já matou 18 mil pessoas, quase 18 mil, e que tem a cifra de 271 mil casos no Brasil
hoje. Então, para mim, em tempo de emergência, as soluções também têm que ser de emergência. E outros países adotaram medidas semelhantes. Nós não somos únicos. Países como Canadá, Alemanha, Israel, Chile, Equador, Peru, tentam alterar ou tentam propor que haja licenças compulsórias que possam ser emitidas de uma maneira muito mais lógica do que o ritual que normalmente é exigido para a emissão de uma licença compulsória. E algumas iniciativas dignas de nota na hora que nós estamos lidando com a pandemia. A Bivi abriu mão dos direitos de propriedade intelectual do Lopinavir Ritonavir. A Meditrone compartilhou seus direitos referentes à produção de ventiladores pulmonares. A Intel e a Roche estão abrindo mão de produção de monopólios relacionados com a atual pandemia. E nós temos hoje no Reino Unido 130 parlamentares solicitando licenças compulsórias para os produtos médicos de utilidade na pandemia. Então nós vemos que o mundo está se tornando mais civilizado e mais solidário. E o Brasil? O Brasil vai seguir isso? Vai seguir seu ritual? Ou vai aprovar um regime de urgência para uma pandemia que está matando no Brasil? Então, na semana de 30 de março a 2 de abril, foram protocolados inicialmente os projetos de lei, um da Jandira Fegali, outro de Alexandre Padilha, e discutiam a possibilidade de licença compulsória relacionada com a pandemia. Da reunião na comissão externa contra o coronavírus na Câmara dos Deputados, é que deram origem ao PL 1462, que é o que nós estamos nesse momento discutindo, protocolado na Câmara dos Deputados por 11 deputados federais de 8 partidos políticos. Nós temos deputados do PT, PSD, Cidadania, DEM, PP, PSL, PCdoB e PSDB. Claramente se trata de um compromisso com a vida, com a saúde pública e com o acesso universal. Então, o PL realmente altera a lei de propriedade industrial no Brasil, estabelecendo licenciamento compulsório de ofício para todos os pedidos de patentes ou as patentes vigentes relacionadas com a pandemia de todas as tecnologias. Nós vimos ontem, na reunião da comissão externa com a Anvisa, que temos mais de 90 testes diagnósticos já liberados pela Anvisa. E que, então, esse licenciamento compulsório seria feito com base na declaração de emergência nacional e internacional e durante a vigência da pandemia. Então, é de prazo limitado. Quero ressaltar, nesse momento, o trabalho competente, compromissado do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, do GTPI, que abriga pelo menos 16 organizações e que vem discutindo e levantando as evidências que sustentam esse projeto de lei. O PL recebeu moção de apoio do Conselho Nacional de Saúde, de entidades da saúde pública, de saúde coletiva, entre eles chamamos a atenção para a SEBS, a Brasco, a Associação Brasileira de Economia da Saúde, Rede Unida, Redes Médicos e Médicas Populares, Sociedade Brasileira de Bioética, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, do GTPI, da Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, a ANAIDS, e forte apoio internacional também. A Abifina se manifestou entendendo que o PL possui constitucionalidade, conveniência e oportunidade induvidosas, propondo ainda emendas que frisassem melhor ainda a questão da soberania nacional e considerassem emergência nacional como foco do que estamos discutindo para uma medida excepcional. Quanto às argumentações de desconsiderar a lei de propriedade industrial e acarretar insegurança jurídica, além do posicionamento que já tivemos com a Abifina, nós temos a nota técnica da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que explicita que, entre aspas, o PL tem absoluta conformidade com o texto constitucional, não enseja qualquer disfuncionalidade da lei na Lei 9279 e cumpre com os parâmetros internacionais pertinentes à propriedade intelectual e sua interface com a saúde pública. Todos vimos, nas notícias da semana passada, que a Gilead, detentora da patente do Remdesivir e que está solicitando patente em 70 países para esse produto, sem ter nenhuma comprovação de efeito,
mas como foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, já anunciou um acordo de licenciamento voluntário com 5 empresas de genéricos da Índia e do Paquistão, definindo um escopo geográfico de 127 países que poderiam receber desses produtores genéricos a um preço reduzido, excluindo o Brasil, excluindo outros países de renda média. Atitude semelhante, a mesma empresa já tomou em relação ao Sofosbuvir para hepatite C. Hoje, o preço fixado pela Gilead para o Remdesivir, o custo de 10 dias, 10 injeções, é de $4.500. Caso venha a ser aprovado para a Covid, que caminhos vai percorrer o Brasil? Vai reunir o GIP para discutir com a agricultura, com relações exteriores, a conveniência de fazer uma licença compulsória? Vai discutir uma licença compulsória contra uma empresa norte-americana, contrariando os interesses de exportação ou de relações de parcerias que vêm sendo anunciadas pelo governo federal? Então, não vai ser possível tratar caso a caso. Falando do ponto de vista de saúde pública, do SUS, do acesso universal e do acesso a medicamentos e tecnologias como direito humano. Em se tratando de vidas ceifadas numa pandemia, o PL é uma proposta com toda a legitimidade jurídica e política. E esperamos que assim o considere nosso Congresso Nacional em nome da cidadania e de nossa soberania. Para mim, nesse momento, defender o PL é defender a vida, é defender a soberania e defender os direitos de cidadania. Finalmente, eu não posso deixar de referir, e eu digo isso com orgulho, o parecer do ilustre especialista, que tenho certeza que é reconhecido por todos, em direito de propriedade intelectual, Pedro Marques Nunes Barbosa, quem explicitou em 15 de abril, abre aspas, entende-se como extremamente oportuno o momento em que os PLs 1184, que é o da Jandira Fegali, o 1320, do Alexandre Padilha, e o 1462, 1462, que é o que resultou da fusão ou da discussão desses, protocolado por 11 deputados, foram propostas, bem como vislumbra-se sua plena compatibilidade com a legalidade constitucional. Em síntese, são propostas de legiferação que visam maximizar o equilíbrio necessário entre proprietários e não proprietários, respeitando todas as exigências pátrias e de origem estrangeira, como os tratados ou contratos internacionais dos quais o Brasil é parte. E eu fecho com uma frase da Indira Gandhi, então primeira-ministra da Índia, abrindo a Assembleia Mundial da Saúde em 1982, quase 40 anos atrás. Minha ideia, ela fala assim, minha ideia de um mundo melhor, ordenado, é aquele em que as descobertas médicas estejam livres de patentes e ninguém lucre com a vida ou com a morte. Quero agradecer, encerrar as minhas considerações, agradeço a oportunidade e acho que deixei muito claramente a visão de saúde pública que representa para a vida um projeto desse tipo e não obstaculizar nos meandros da burocracia do governo que vai levar meses ou anos em emitir uma licença compulsória para um produto. Obrigado, viu? E desculpe o tempo. Tá ok. Bermudes, a gente desconta no seu segundo bloco, você vai ser mais curto ali também, né? Bermudes, muito obrigado. Gabriel, também muito obrigado. Sabe que eu, além de... Gabriel, você pode abrir esse microfone também agora, se você quiser, tá? Bermudes pode manter aberto também. Né? Mas vamos lá, né? Você sabe que quando a gente estava criando esse painel, né, conversando sobre a questão do projeto de lei, e aí eu vou endereçar uma pergunta que eu gostaria de endereçar para o Gabriel mesmo, né? Que é a seguinte, Gabriel, pelo que eu entendi quando você fez sua exposição, os mecanismos já existentes, né, no arcabouço legal, eles já seriam suficientes para a questão do licenciamento compulsório. Ao mesmo tempo que eu escuto o Dr. Jorge Bermudes falando, bom, teoricamente sim, só que na prática talvez a gente não tenha a agilidade que a gente precisa, né?
E aí, quando a gente fala de medicamentos, vacinas, tudo isso, são situações em que a gente hoje não tem nenhuma situação concreta, né, Gabriel? Assim, então, não tem nenhum medicamento que sabidamente ele é eficaz para a Covid, por exemplo. Mas, por outro lado, a gente vê algumas centenas de projetos de ventiladores pulmonares, por exemplo, desenvolvidos, por exemplo, até dentro de universidades, ou até kits diagnóstico, etc. E são realmente, você pergunta assim, qual é a patente que cobre isso tudo? Eu falo, não sei dizer. Outra, quando tem um comentário que fala que a Medtronic, ela abre mão de suas patentes. O fato dela abrir mão de suas patentes não necessariamente significa que terceiros possam executar aquilo, porque aquelas patentes também podem estar, aqueles produtos podem estar cobertos por patentes de outros, né? Então, o fato dela não impedir não quer dizer que nenhum outro possa impedir. Gabriel, só queria entender isso. Vamos pegar um caso concreto. A questão de, por exemplo, dos kits diagnósticos que estão em andamento hoje. Né? Imagine que eles estivessem cobertos por uma patente de uma ou mais empresas brasileiras ou internacionais, não interessa. Como que ficaria uma situação como essa de, por exemplo, um centro de pesquisa, uma universidade, está usando esse diagnóstico e que talvez estivesse coberto por uma patente? Hoje, né? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quer dizer, com todo respeito à opinião do Dr. Bermudes, eu entendo e ele tem até um conhecimento de política pública, governamental, muito maior que o meu. Ele vê dificuldade de aprovação política no Poder Executivo da concessão de licença compulsória. Não quero menosprezar essa possibilidade de jeito nenhum, né? Mas eu vejo com muita reserva a gente transferir atribuições do Poder Executivo para o Poder Legislativo ou Poder Judiciário. Na verdade, esse é um problema no Brasil de hoje, que a gente tem políticas públicas sendo definidas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, muitas vezes em detrimento das atribuições do Poder Executivo. Um bom exemplo na área de saúde pública foi uma lei, se não me engano, aprovada há uns 2, 3 anos atrás, liberando um determinado medicamento para tratamento de câncer pelo Congresso Nacional, contrariamente à visão do Ministério da Saúde, né? Então, eu acho que cada poder tem a sua função e não há que se haver uma usurpação de poderes. A harmonia dos poderes é isso, né? Nesse sentido, na hora que você fala dos kits diagnósticos, é claro que pode haver ali uma ou outra patente. Onde houver, não vejo problema nenhum que haja um procedimento para instauração da licença compulsória. Mas a licença compulsória não precisa existir apenas nos casos em que o poder público decide. Sempre que houver uma patente de aperfeiçoamento, a lei brasileira prevê a possibilidade de licença compulsória. O que eu quero dizer? Se uma universidade, a partir de uma patente já existente, faz um aperfeiçoamento, uma inovação, faz um uso novo que não estava previsto, ela pode depositar o seu pedido de patente do aperfeiçoamento, ela vai ser chamada patente dependente e imediatamente requerer a licença compulsória. Esse é um instrumento pouco usado no Brasil, mas que a lei está lá, exatamente porque a lei prevê salvaguardas para evitar abusos. Não, perfeito, Gabriel, mas vamos voltar para a prática, né? Se a gente for pensar, entre eu depositar uma patente, ela seguir os trâmites todos, até para ser analisada e ser concedida lá na frente, vai demorar um tempo, né? E pode ser que não seja concedida. Então, são umas situações que as pessoas de boa fé, às vezes, vou dar um exemplo mais simples ainda, né? Você pega, que poderia ser até, talvez, na área de desenho industrial, né? Aqueles suportes para colocar lá o face shield, por exemplo. Na verdade, pode acontecer. E está desabastecido o mercado. E, de repente, vai lá uma universidade, ali no seu Fab Lab, ali, e imprime ali o face shield ali, né? Eventualmente, poderia estar coberto por um desenho industrial até, de um terceiro, né? E que tem um direito. Numa situação como essa, de desabastecimento, coisa do gênero, pelo que eu entendo, né, se é que eu compreendi bem o texto da lei, teria que ser uma licença compulsória com base no ato do Poder Executivo de falar que aquela patente especificamente seria de interesse, e aí, agora imagina quantos milhares de patentes não teriam numa situação como essa, né, Gabriel? Então eu estou pensando assim, uma coisa é assim, a lógica da lei me indica que é possível,
Né? Agora, na prática do dia a dia, como que ficaria isso, Gabriel? Eu estou pensando mesmo na situação que, de repente, tem um monte de gente que pode estar infringindo patente, não está nem sabendo que está infringindo, e o pior de tudo é, né, que os crimes de propriedade intelectual nem sejam, inclusive, cadeia, não é isso? Né? Reclusão. Henry, eu, sinceramente, com a experiência que eu tenho em contencioso judicial, eu não ficaria preocupado com essa hipótese aí que você está mencionando, porque eu não consigo imaginar juízes dando liminares de cessação de uso no cenário atual. Vai tudo se resumir a um royalty presumido, uma indenização, né? Mas, de qualquer forma, não estou querendo dizer que esse problema não existe, tá? Certamente o problema existe, eu acho que a gente tem que tratar caso a caso, porque o pior medicamento é aquele que não existe, que não foi criado. A pior solução técnica é a que não foi criada. Então, se a gente falar, pessoal, todo mundo que criar, estiver investindo dinheiro para criar, vocês fiquem sabendo que não vão conseguir monetizar, porque qualquer boa ideia vai ser copiada imediatamente, quem vai continuar a investir? Só o poder público vai investir. Não vai ter iniciativa privada investindo. Então, é difícil compatibilizar todos esses interesses. Se fosse fácil, a gente não estava debatendo. Se fosse fácil, não tinha tantas opiniões contraditórias. Mas o pior medicamento é o que não foi criado. Tá, ok. Agora, eu vou fazer uma pergunta agora para o doutor Bermudes, né, sobre um dos itens ali da lei. Doutor Bermudes, você consegue tirar do mudo agora, né? Está aberto o microfone. Bermudes, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que quando eu até estava lendo de novo, né, o projeto de lei, tem, eu acho que o item C ali do inciso 2º, falando que o titular da patente ele seria obrigado ainda a fornecer informações que talvez até vão além até daquilo que estava na patente original. É isso mesmo que a gente pode entender daquele item do item C do inciso 2º? Aliás, eu vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. O que eu acho, viu, Henrique, é que, primeiro, que depois eu queria voltar ao que o Gabriel falou. Tá, isso. O titular da patente, quando emitir a licença compulsória, tem que colocar essa informação, porque tem que dar os dados necessários para poder ser copiado, para poder ser reproduzido a patente que ele tem, porque está sendo licenciada compulsoriamente, não é uma licença voluntária, é licenciada por interesse público. Então, isso eu vejo normal, que o titular da patente tenha que fornecer dados. Agora, eu queria voltar ao que o Gabriel colocou anteriormente, veja bem, quem está investindo em inovação no mundo afora é o poder público. Então, eu não vejo problema no poder público ter essa vantagem. Veja bem, o que a Sanofi falou esta semana a respeito da vacina, que estão desenvolvendo a vacina de Covid-19. Eles estão desenvolvendo uma vacina, vai ser capaz de produzir 600 milhões de doses em um ano e vai dirigir prioritariamente para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é que está investindo para eles poderem continuar também essa pesquisa. Então vai ser Sanofi da França, Estados Unidos, França, e vai chegar no Brasil essa vacina? Vai chegar talvez 10 anos depois, mas na verdade o que está sendo discutido na Organização Mundial da Saúde é que nós estamos numa emergência. Então não pode ser tratado assim. Você não pode produzir, como já teve no passado, vacina na Europa, vai ficar na Europa. Vacina se é nos Estados Unidos, vai ficar nos Estados Unidos. Cadê a América Latina? Cadê a África? Cadê as populações pobres? Elas nunca vão receber o que nós estamos colocando aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós temos um dos poucos países do mundo que teve uma política de acesso universal a medicamentos e que começou o programa de HIV/AIDS, modelo para todos os países em desenvolvimento, com acesso universal, com ameaça de licenciamento compulsório, com negociação de preços, baixa preço, produz, até que chegou no limite do EFAVIRENSE de 2007 e emitiu a licença compulsória. Mas essa discussão de 2007 não começou em 2007, levou anos e levou toneladas de papel, de levantamento de papel, levantamento e de busca de possíveis parcerias. Porque não é você emitir uma licença compulsória e no dia seguinte você vai ter o produto aqui feito por uma empresa nacional.
Então tem que ver disponibilidade internacional, importação, transferência de tecnologia se necessário, desenvolvimento, produção no país, porque a meta da licença compulsória é produzir no país. Mas não necessariamente no mesmo dia você tem que ter a produção, pode não ter ainda, mas vai ter que ter. Então pode importar, se importou, via a Unicef e via a Organização Pan-Americana de Saúde, até ser possível, mas desde 2010, 2011, o efavirenz é produzido no Brasil. E o IFA é produzido por 3 produtores de IFA. 3 produtores de IFA produzem IFA. Então, nós temos IFA no Brasil, insumo farmacêutico ativo, matéria-prima, e nós temos a produção também. E eu queria também colocar uma outra questão, que o Gabriel disse no início, de que patente não coloca preço alto e medicamento não impede o acesso. Impede sim. Patente impede acesso. E o exemplo claro que nós temos é o Sofosbuvir com a mesma empresa do Remdesivir. O Sofosbuvir não fez pesquisa para produzir o Sofosbuvir. Ele comprou uma empresa, tinha no seu portfólio o Sofosbuvir, patenteou e lançou no mundo a $84 mil o tratamento de 84 dias. E todo mundo começou a reclamar. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Alemanha, França, não vamos fazer frente. O Reino Unido teve uma briga entre o NICE, que é a Conitec de lá, e o National Health System, que é o SUS de lá. O que o NICE diz é custo efetivo. E o sistema de saúde diz, sim, mas eu não vou poder absorver a esse preço. E a Gilead licenciou 11 companhias farmacêuticas para produzir a $800 o custo de tratamento. Ela vendia 84 mil e era produzida a $800. E hoje, a Organização Pan-Americana de Saúde, a partir do Fundo Estratégico de Medicamentos, coloca Sofosbuvir disponível para quem quiser comprar pela OPAS, $87 os 84 dias de tratamento. Então, caiu 1000 vezes. Sim. Eu vou, na verdade, assim, lembrando que o nosso foco aqui hoje é a licença compulsória, lá, senão a gente vai começar, né, a largar muita conversa. Deixa eu aproveitar, só para concordar com o Bermudes num ponto. Mas Gabriel, já vou passar a palavra para você por uma questão de organização aqui, né, de quem está fazendo a moderação. Eu acho que o Bermudes, ele contra-argumentou sobre uma série de pontos que o Gabriel colocou, né, Gabriel? E para a gente fechar, então, o nosso bloco aqui, então vou querer combinar com você, sim. A gente vai fechar o nosso primeiro bloco, para a gente vai para o nosso intervalo de 5 minutos, para a gente poder tomar uma água agora também, né, Gabriel? Então, eu peço que você tome a palavra, Gabriel, e aí, depois que você fizer isso, a gente já vai para o nosso intervalo. Evidentemente que a gente vai ter outras oportunidades para retomar a conversa. Mas, por favor, Gabriel. Não, eu queria concordar com o Dr. Bermudes num ponto muito importante, que é o seguinte. A patente, para ser válida, ela tem que permitir que um técnico no assunto reproduza integralmente a invenção. Se o técnico no assunto, lendo a patente, não vai conseguir reproduzir a invenção, se ele vai precisar de mais informações, a patente é nula, ponto. Então não é caso de licença compulsória, é caso de anular a patente. Nesse sentido, eu acho esse dispositivo do projeto de lei desnecessário, né? Mas o que seria, ao meu ver, inadequado é exigir que o titular da patente fornecesse algo mais do que aquilo que já está escrito. Porque se for preciso fornecer algo mais, é porque a patente é nula. Essa é a minha visão de advogado. Muito simplista, talvez. Não, perfeito. Gabriel, aliás, vou complementar um pouco com uma visão de quem não é advogado, mas usa informações contidas em patentes, né, todo momento. A patente não é necessariamente o produto que está no mercado. Ela resolve um problema técnico, que pode ser um passo, inclusive, para se chegar àquele produto. E além daquele passo, daquele problema técnico, pode ter muito mais coisa envolvida, que são segredos industriais, outras coisas mais, que não daria para imaginar que um projeto de lei sobre patentes, aí eu não sou nem especialista em nenhuma área nem outra, mas que fosse além disso, forçando que segredos industriais, por exemplo, eles fossem colocados em questão numa situação como essa, né? Mas, de qualquer forma, certamente tem muito mais a ser conversado. Eu acho que a gente poderia até, da nossa conversa de hoje, do primeiro bloco, eu já estou quase que imaginando
cada um de vocês já redigindo um texto com base nessa nossa conversa, a gente pode colocar, né, uma opinião, além de tudo que foi falado aqui, algumas coisas mais, acho que por escrito e repensando talvez até algumas das coisas que foram já escritas por tantos por aqui, não é isso? Pessoal, são 18 horas e 9 minutos, agora por uma questão operacional, técnica e de hidráulica, eu até diria, a gente vai fazer um intervalo aqui, são 18 horas e 10 minutos, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, um intervalo de verdade, tá? Para a gente voltar para o nosso segundo bloco, que nós vamos falar sobre o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Então, 18 horas e 10 minutos, daqui a 5 minutos estamos de volta. Intervalo. Por enquanto, muito obrigado. Retomando então, pessoal, são 18 horas e 15 minutos na capital federal do Brasil, agora estamos retomando então com a nossa conversa, né, com o Dr. Jorge Bermudes, Dr. Gabriel Leonardos, e no nosso segundo bloco da nossa conversa, que já até teve uma pequena introdução no primeiro bloco, a gente vai falar sobre o parágrafo único do artigo 40 e que, por ser o parágrafo único do artigo 40, ele facilita um pouco a vida de quem faz a apresentação aqui das informações, né, no caso eu mesmo, que, vamos lá, para o artigo 40, parágrafo único, o que diz, né? O artigo 40, ele fala sobre o prazo de vigência de patentes. Então, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e o modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos a contar da data de depósito. Aí vem o tal do parágrafo único, vírgula, né? Mas esse prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese do NPI estar impedido de proceder ao exame de mérito pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Em outras palavras, o prazo de vigência da patente de invenção no Brasil é de 20 anos a partir do depósito no Brasil, ou pelo menos 10 anos após a concessão. E o prazo de vigência da patente de modelo de utilidade, ela é de pelo menos 15 anos a partir da data do depósito no Brasil, ou pelo menos 7 anos após a concessão no pedido. Considerando que o nosso INPI tem demorado mais de 10 anos para conceder patentes, e isso é muito comum, principalmente no segmento farmacêutico, agroquímico, químico, nós temos algumas patentes que estão tendo um prazo de vigência total, aí chegando a 24, 25 anos. Tenho notícia de um pedido de patente que ficou perdido, por algum motivo, no processamento do INPI, e, salvo engano meu, ela foi concedida no 20º ano depois do depósito, logo é uma patente que vai ter um período de vigência de 30 anos, que é de 10 anos após a concessão. Né? Mas, de qualquer forma, doutor Jorge Bermudes, você já está com o microfone aberto, agora a gente inverteu, e agora eu estou de olho no relógio, porque você prometeu que ia ser mais curtinho no artigo 40. Eu prometo que eu vou ser mais curto, até porque um parágrafo que estamos discutindo é muito menor do que um projeto de lei. O fato é que amanhã, 22 de maio, entra em pauta no STF a discussão da ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5229, ação que foi impetrada em 2016 pela Procuradoria-Geral da República, solicitando a suspensão liminar do parágrafo único da nossa lei, do artigo 40 da nossa Lei de Propriedade Industrial. Inicialmente, eu queria destacar que uma série de notáveis corroboraram o parecer da Procuradoria-Geral da República, entre eles os professores, doutores Eros Grau, Denis Barbosa, Heloísa Helena Gomes Barbosa, Celso Antônio Bandeira de Mello. O procurador-geral, Rodrigo Janot, ele afirma que esse parágrafo provoca, abre aspas, forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, pois os demais interessados na exploração da criação industrial não podem prever e programar-se para iniciar suas atividades. Hoje nós lemos, no Globo, na coluna de bem-estar do G1, que o TCU acaba de apontar que uma auditoria deles colocou que a lei de patentes e a lentidão de órgãos públicos levam o país a gastar mais com medicamentos
e mencionando, evidentemente, o artigo 40 e o parágrafo único. E colocam que o estudo que fizeram, auditoria com 9 medicamentos, dá um gasto a mais de 2 bilhões de reais, se não me engano. Anteriormente, eu queria lembrar que em 2014, a Abifina também entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ação direta 5061, solicitou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, sendo admitidas posteriormente como a MIT Curie, Interfarma, Associação Nacional de Defesa Vegetal, e em ambas, associações de representação empresarial nacional, estrangeira, autarquias, grupos de direitos humanos, grupos de pacientes, têm se manifestado em relação a essa extensão de patente. O grande dilema que nós consideramos, estritamente do ponto de vista de saúde pública e do acesso da população a medicamentos, é o porquê insistir em favorecer apenas o setor industrial, estendendo esse prazo, mantendo e expandindo monopólios, e já vimos que monopólio leva a um preço diferenciado alto, e a expectativa de patente também gera monopólio, não apenas o deferimento da patente. Então, durante o prazo em que está sendo analisado pelo NPI, não há concorrência. Isso é um fato no Brasil, é um monopólio de fato. Por que favorecer esse setor, mantendo, expandindo monopólios, inibindo a competição genérica, com a justificativa do backlog do INPI, deixando de lado uma estratégia de fortalecer o INPI, enquanto atividade típica e própria de Estado, a regulação da propriedade intelectual, propriedade industrial. Indelegável, portanto. Por outro lado, ao beneficiar desproporcionalmente empresas de capital estrangeiro, que são elas que registram patentes no Brasil, também consideramos que esse dispositivo contraria nossa soberania e o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde e os princípios da livre iniciativa, da função social da propriedade e da livre concorrência. Os tempos recentes foram pródigos em soluções, algumas caóticas, para abordar o backlog do INPI, com o objetivo de reduzir o tempo de análise das solicitações de patentes que se encontravam represadas. Entretanto, nunca foi abordada, em verdade, a necessidade de fortalecer o Instituto, dotá-lo das reais necessidades de pessoal por intermédio de concurso público de volume, não um concurso público para 50 pessoas, para 100 pessoas. Ao comparar o tempo de demora com outros países, não se leva em consideração a relação examinador-processo e não se prestigia a eficiência nem a celeridade processual, que é outro problema. Desde 2019, foi proposto e discutido um novo plano de modernização, considerando que o mercado interno representa patrimônio nacional, estimulado pelo Estado para o fortalecimento da inovação. Entretanto, nós temos que considerar que 80% dos depósitos de patentes no Brasil são de não residentes, sendo os principais Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Suíça. A carência de pessoal acumulada ao longo dos anos fez com que o NPI conte hoje com deve ter cerca de 450 examinadores de patentes, comparado com cerca de 8.000 no equivalente USPTO nos Estados Unidos ou 4.000 na agência europeia. De acordo com os dados do INPI, em 2016, os Estados Unidos tinham mais de 500.000 pedidos de patente, com 8.000 examinadores. São números redondos. Enquanto que no mesmo ano o Brasil tinha 225.000 pedidos com 350 examinadores, muito menos. O Japão possui, de acordo com dados, uma quantidade de pedidos pendentes semelhantes ao INPI brasileiro, mas a quantidade de examinadores no Japão é 4 vezes maior do que no Brasil. Então, o impacto da extensão da patente pelo conteúdo do parágrafo único do artigo 40 da nossa lei pode ser refletida numa série de medicamentos, entre os quais nós podemos destacar alguns. Quando tem se discutido a possibilidade de um gasto adicional pela extensão do pedido de patente, nós temos o exemplo do adalimumab, que se estima um custo adicional de mais de 700 milhões de reais, erlotinib, 54 milhões, maraviroc, 18 milhões,
Altegravir, 210 milhões, Trastuzumab, 17 milhões. Então, eu acho que nós temos que parar com essa sangria. Eu recomendo a quem tiver interesse que acesse o estudo que foi elaborado pela ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, junto com o Grupo de Economia da Inovação, do Instituto de Economia da UFRJ, e que teve também participação da ENSP e da Fiocruz, analisando o gasto adicional do Ministério da Saúde pela extensão para mais dos 20 anos que o Acordo TRIPS e a nossa lei de patentes deveria colocar de vigência das patentes em função do parágrafo único. Esse gasto adicional se estima em cerca de quase 4 bilhões de reais para os próximos 10 anos, com base na análise que foi feita nesse estudo de 9 medicamentos: Soliris, Humira, Presista, Simponi, Sobaldi, Splicel, Cinzia, Daclínica e Itazine. Então, esta aqui é a diferença entre custo e preço. Porque se nós temos extensão, nós temos monopólio e nós temos preço alto, como nós já vimos. Essa é a oneração decorrente desse mecanismo em nossa legislação. É muito triste, eu considero muito triste para o Brasil verificar a cronologia de propostas lidando com o NPI no período mais recente. Algumas podendo ser consideradas como absolutamente esdrúxulas, incompatíveis com a importância da regulação de propriedade intelectual e a importância do INPI. Eu quero chamar a atenção que em dezembro de 2017 foi divulgado o chamado relatório da Comissão Mista de Desburocratização do Congresso Nacional, que propôs flexibilizar uma série de regras relacionadas a serviços notariais, proposta para registro civil, registro de imóveis, protesto de títulos, analisa o chamado relatório Doing Business do Banco Mundial, com uma série de propostas de projetos de lei, alteração nessas áreas todas. Agora, de maneira anômala, incluíram no sumário também a necessidade de redução do tempo necessário para a concessão de patentes, e o relatório recomenda, primeiro, a admissão de 150 novos concursados, novos examinadores, e agilizar o exame de proposta legislativa, que já estava em andamento, para instituir o que eles chamam de um processo simplificado para apreciação da patente sem exame. Quer dizer, sem analisar o mérito da patente e reconhecer para dar conta de zerar o backlog. Mesmo o governo alegando que o setor farmacêutico estaria excluído, eu considero que seria apenas uma questão de tempo e o TRIPS não permite discriminação entre as diferentes áreas. Outras propostas surgiram também: terceirização de etapa do exame, reconhecimento automático de patentes referidas no exterior, privatização do INPI, incorporação das funções na nova Agência Brasileira de Desenvolvimento de Propriedade Industrial, a BDPI, a ser criada a partir da ABPI. E, a nosso ver, não se trata de propostas que efetivamente conservem a estrutura como em qualquer outro país do mundo, uma oficina de patentes, USPTO, Agência Europeia, o Japão, a Coreia, outras. Nós temos que ter uma estrutura sólida, competente, um serviço próprio do Estado que dê resposta às necessidades de patentes, independente de virem do exterior ou virem daqui do Brasil. Agora, ao invés de fazer esse fortalecimento, são minimizadas a importância, e isso agrava ainda mais os reflexos da extensão da vigência de patentes. Eu não achei lógico, Henrique, discutir apenas o parágrafo único do artigo 40, sem refletir nos interesses envolvidos com esse parágrafo único. Interesses que impactam de maneira dramática a competitividade, o lançamento de produtos genéricos, a disponibilidade de produtos que quebrem o monopólio exercido pelo deferimento, ou pior ainda, pela expectativa de patentes, que, como eu mencionei, é um monopólio de fato. O parágrafo único expande esse monopólio de maneira anômala para além das exigências em tratados internacionais e, ao mesmo tempo, eu considero que desmerece a importância estratégica do INPI e a valorização do seu quadro de funcionário. Contratar 150 pessoas não é para colocá-las para trabalhar no dia seguinte. As pessoas têm que ser capacitadas, treinadas,
tem que analisar, tem confidencialidade envolvida, tem uma série de pré-requisitos que tem que ser tratado como uma agência própria do Estado. Então, eu queria louvamos o STF e, novamente, queria ecoar o ilustre doutor Pedro Marcos Nunes Barbosa, quando ele expressa, entre aspas, espera-se que o ano de 2020 seja aquele em que os bem fundamentados pedidos da Procuradoria Federal da República sejam apreciados e decididos pelo STF. A sociedade brasileira carece de tal prestação jurisdicional com urgência. Nós realmente esperamos que no decorrer de suas sessões e desse processo que inicia agora, o STF possa eliminar da nossa lei de propriedade industrial esse dispositivo, que consideramos lesivo para os cofres públicos, lesivo para a saúde pública e lesivo ao acesso a medicamentos. Eram minhas considerações. Obrigado. Perfeito, Bermudes, muito obrigado. Gabriel, vou já passar a palavra direto para você, tá ok? Vamos lá. Obrigado. Quero começar concordando de forma muito veemente com o apelo que o Dr. Bermudes faz à capacitação do INPI. Essa é uma briga muito antiga da BPI. Nós já brigamos com muita gente, muitos ministérios no Congresso Nacional, pedindo recurso para o INPI. O que o governo federal faz há 30 anos com o INPI, ou mais, eu acompanho há 30 anos, é um escárnio. Ordem de grandeza da arrecadação das taxas oficiais do INPI, hoje em dia, está da ordem de 500 milhões de reais por ano. Retorna para o INPI 100 milhões de reais por ano. Pode ser 10, 20, 30 milhões de reais para lá ou para cá. A ordem de grandeza é essa. Retorna 20% do que o INPI arrecada. Isso o que é? Isso é um tributo disfarçado sobre a inovação. Porque quem paga as taxas do INPI são as empresas inovadoras, depositantes de patentes, de marcas, e o dinheiro delas, que devia reverter todo para o INPI, porque isso é um preço público, e o preço público não é para remunerar o erário, o Tesouro Nacional, as despesas gerais do Estado, ele é esse dinheiro que sobra simplesmente desviado para superávit primário, para fundo perdido da União. Então, é por esse motivo que a BPI apoia também veementemente um projeto de lei complementar de autoria do deputado federal Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de permitir que o INPI usufrua e utilize a totalidade da sua arrecadação. Enquanto isso não acontecer, não vamos conseguir consertar o INPI. Né? E precisamos, sim, de 200, 300, 400 examinadores. Quantos forem necessários. Dinheiro para isso há, mas o dinheiro é subtraído. Não vou dizer que é roubado, porque o roubo implica em violência, mas o dinheiro é desviado para outros fins que não são aqueles para os quais foi criada a arrecadação. Bom, desculpem a veemência, mas vocês viram que eu sou muito, muito apaixonado por esse tema. Porque 90% dos problemas que a gente tem na propriedade industrial do Brasil não existiria se o INPI não fosse relegado, não é um segundo, é um terceiro, quarto, quinto plano pelo governo federal, e não apenas por esta administração que está aí, mas por várias e várias. Aliás, o deputado federal Marcos Pereira foi heróico quando ele foi ministro da Indústria e Comércio, que ele conseguiu muitos avanços no INPI, foi talvez um dos ministros que mais avançou na área. A atual administração da Secretaria de Competitividade do Ministério da Economia está, ao meu ver, fazendo um bom trabalho, mas ninguém até agora conseguiu resolver o problema crucial, que é deixar o dinheiro do INPI ficar lá. Sem isso, é tudo cosmético. Bom, indo para o nosso tema. O doutor Bermudes falou na primeira parte que o projeto de lei do qual resultou a Lei de Propriedade Industrial foi baseado no anteprojeto feito pela ABPI. E é verdade, foi. E nós nos orgulhamos muito do trabalho. Mas devo dizer, só para não pare dúvidas, que a ABPI propositadamente nunca emitiu nenhuma opinião na época da tramitação sobre o pipeline. Pipeline não foi criação nossa, foi criação lá da Câmara dos Deputados, por grupos de interesse, né? Não vimos nunca nenhuma inconstitucionalidade do pipeline, mas foi uma opção legislativa
que nós não incluímos no nosso anteprojeto de lei. Tá? Como é que foi editada a Lei de Propriedade Industrial? Começou em 91, que foi editada uma portaria do Ministério da Economia da época, a ministra Zélia Cardoso de Mello, criando um grupo de trabalho para revisar o artigo 9º do Código da Propriedade Industrial, que era o artigo que vedava patentes farmacêuticas. A INPI e outras autoridades governamentais foram trabalhando, fazendo um anteprojeto, mas que na visão, naquela altura já do governo Fernando Henrique, então, não atendia ao novo momento do Brasil, e a BPI ofereceu um anteprojeto para vários deputados, e aí que veio o arcabouço da lei. Então temos, sim, muito orgulho, e o parágrafo 1 do artigo 40 foi sugestão nossa, sim, e gostamos muito dele. E vou tentar defendê-lo aqui depois desse trabalho excelente que o doutor Bermudes fez em atacá-lo. Só para lembrar, no Código de 45 e também no de 69, a patente de invenção vigia por 15 anos contados da concessão. Isso não afetava a indústria farmacêutica, naquela época que não havia patentes farmacêuticas. Mas já temos precedentes no Brasil de patentes vigorando a partir da concessão e realmente vigoravam por um prazo incerto, porque a tramitação variava de um caso para outro. Daí que, na lei de 71, optou-se por 15 anos do depósito. Mas o que a gente verificou? Que isso gerava problemas e distorções. Primeira coisa que eu queria lembrar é que não basta a gente estimular a criação. Você também tem que estimular a colocação do produto no mercado. Colocar o produto no mercado é investir em capacidade produtiva, distribuição, marketing, assistência técnica, pós-venda. E a gente está falando de todas as invenções, não apenas os 7,8% de patentes de fármacos que existem no INPI. Estamos falando de 100% do universo. Né? E você só consegue estimular todos esses investimentos, capacidade produtiva, distribuição, marketing, assistência técnica, se o titular da patente puder gozar da sua exclusividade por um prazo mínimo razoável, a partir do momento que ele ganha esse direito de exclusividade. Essa proteção efetiva só vem com a concessão da patente, porque a indenização que é devida a partir da publicação do pedido, artigo 44 da nossa lei, ela nunca compensa aquilo que o titular da patente perdeu em exclusividade do mercado. Aliás, em relação a fármacos, a gente sabe que é comum eles só serem colocados no mercado muito tempo depois do depósito da patente, no mínimo 8, é comum 10, 12 anos. Né? Muito bem. O que é esse parágrafo do artigo 40? Ele é um dispositivo legal que minimiza os efeitos nocivos do backlog. E o backlog, já vimos, é causado preponderantemente pela falta de capacitação adequada do INPI. Mas, não apenas isso, por isso eu trouxe essa história da aprovação da lei, muito rapidamente, porque havia, naquela época, década de 80 e começo da década de 90, muitas dúvidas quanto à patenteabilidade de invenções na área da biotecnologia. Não havia parâmetros claros, a lei era de 71, uma época que praticamente não existia avanço da biotecnologia. Então, o que o INPI fazia? E nunca escreveu isso em ato normativo, a gente sabe porque era prática. O INPI, muitas vezes, por não saber como decidir, porque havia interesses em conflito, ele não decidia. Um número gigantesco de patentes na área da biotecnologia simplesmente expiravam, depois de 15 anos de depósito, sem decisão. E isso era proposital, porque o INPI não queria o custo político de ter que tomar uma decisão que iria desagradar, de qualquer forma, a um lado ou outro. Então, dentro desse quadro, é que a gente viu na BPI que era essencial ter um período de proteção após a concessão para que esse tipo de estado de coisa jamais voltasse a ocorrer. Porque se o INPI não decide, o titular da patente tem um período mínimo de exclusividade preservado. E acho que vale a gente pensar naquele projeto de lei da licença compulsória com essa questão do parágrafo 1 do artigo 40. Porque vamos lembrar que o projeto de lei, eu critiquei isso, prevê que não é devida nenhuma remuneração antes da concessão da patente. Volto a dizer, acho que esse ponto é inconstitucional. Está violando o direito de propriedade. Mas, admitamos que isso passa. Então, vamos lá. Você pode ter licença compulsória generalizada, não precisa remunerar antes de concedida a patente, e cai o parágrafo 1 do artigo 40, e o INPI não precisa mais decidir, e vamos deixar, então, o depósito da patente ficar sem concessão por 20 anos,
Maravilha, licença compulsória, nunca pagamos um centavo. Vejam que a união das duas propostas é péssima para o sistema de propriedade industrial. Qual é a posição da BPI? Muito clara sobre a ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos manifestamos em amicus curiae. O parágrafo do artigo 40 não é uma matéria constitucional, não tem inconstitucionalidade nenhuma, foi uma opção de política legislativa. Pode ser elogiada por alguns, criticada por outros, não tem nada de errado nisso. O foro para a modificação é o Congresso Nacional. Ao nosso ver, não é o Supremo, porque não há inconstitucionalidade. A Constituição Federal, ela não trata do prazo de proteção de patentes. Não é matéria. Conheço todos os trabalhos, inclusive de alguns juristas que eu admiro. Inclusive foi citado meu querido amigo Pedro Marcos Barbosa, grande jurista. Não quero desrespeitar a opinião alheia de jeito nenhum. E o direito tem isso de bonito, porque há posições absolutamente inconciliáveis e todas respeitáveis, mas, na nossa visão, isso não é matéria constitucional, é matéria de legislação ordinária. Por isso que nós entendemos que a ação direta de inconstitucionalidade é improcedente. Veremos qual vai ser o pronunciamento do nosso Supremo Tribunal Federal. Enfim, para concluir, quero dizer que o que todos nós desejamos é que esse parágrafo único seja inútil, seja inócuo, porque nenhuma patente vai ficar pendente por mais de 10 anos. Esse seria o melhor dos cenários. Obrigado. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Bom, Gabriel, falando um pouco sobre questões práticas, mais uma vez, né? Eu acho que até vou voltar a você mesmo, que, assim, além, né, das suas atividades na OAB, na BPI, você também tem as suas atividades, né, no próprio escritório, né, do qual você é sócio e é um escritório muito ativo no mundo, inclusive farmacêutico. E você sabe, né, que eu comecei minha carreira numa indústria farmacêutica, né, na Big Farmacêutica, na indústria nacional, que acho que a questão é interessante, né, Gabriel? A gente se conhece há muito tempo e, como você bem colocou, às vezes com posições diferentes, mas sempre de uma forma muito respeitosa, né? Acho que essa é uma coisa muito boa que a gente tem. Mas eu vou voltar para a prática, Gabriel. Normalmente, quem está na indústria farmacêutica não existe indústria farmacêutica pequena, né? Todas elas são indústrias bem estruturadas, grandes, que estão aqui hoje, vão estar aqui 10 anos, se tudo, né, correr relativamente bem, se não tiver nenhuma grande surpresa no meio do caminho. E, assim, a impressão que eu tenho, e aí eu não sei se você tem esses números, depois eu vou pedir para talvez o Dr. Jorge Bermudes também trazer alguns números, a impressão que eu tenho é que nenhuma empresa farmacêutica de genéricos vai colocar um produto no mercado que já teve patentes concedidas no mundo inteiro, no Brasil ainda está pendente por questões de demora, às vezes até mesmo por uma falta de ação da indústria nacional em ter pedido aceleração nesses pedidos, por N possibilidades, que até o próprio IPI mais recentemente oferece, né? Mas, assim, você tem conhecimento de algum detentor de empresa, né, de patentes, na área de medicamentos, vamos falar especificamente, que se viu alguém lançar um produto antes da concessão da patente do titular? Em outras palavras, né, alguém que perdeu o mercado porque tinha uma patente pendente? Porque a gente fala, né, a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, por um prazo, né, produzirem, usarem e colocarem à venda. Um pedido de patente, ainda que pendente, ele também tem esse condão de ser uma ameaça ao terceiro que acaba não colocando o produto no mercado. Então, eu queria, na prática, assim, você tem conhecimento do percentual de produtos que titulares de patentes acabaram perdendo esse direito de impedir terceiros porque a patente não estava concedida? Ok, Henry. Eu conheço mesmo 2 casos apenas. Você tem toda a razão, as indústrias de genéricos, elas não se arriscam enquanto o pedido de patente está pendente. Por que isto? Ao meu ver, por causa do parágrafo único do artigo 40. Porque se elas soubessem que vai ficar 20 anos pendente e vai expirar, o direito de exclusividade não nascerá jamais, eu só vou ter que discutir uma indenização, elas não teriam nenhum motivo para deixar de infringir o pedido de patente, que ia ficar pendente esse tempo todo, na medida em que valeria a pena montar o parque produtivo e ter todas as licenças
para distribuir um produto sem correr o risco de depois ele ser forçosamente retirado do mercado. O que eu acho que inibe hoje é o risco futuro de ter que retirar do mercado. Você sabe que não é barato criar uma linha de produção, ter ela toda homologada pela Anvisa, e esse investimento seria todo perdido no momento que a patente fosse concedida, né? Com 10 anos a mais. Isso, como as indenizações, né? Mas eu estamos numa área realmente de especulação e acho que várias pessoas podem ter outras opiniões sobre isso, tá? Mas eu vejo essa importância do dispositivo. Entendi. Doutor Bermudes, gostaria de fazer algum comentário sobre esse ponto também, do direito de impedir terceiros, de alguma forma, né, estar, ainda que seja pelo artigo 40, viu, Gabriel? Mas ter sido gozado já, vamos dizer assim? Veja bem, quando a gente coloca, eu prefiro a denominação de você tem um monopólio, você tem uma patente. Quer dizer, o monopólio é conferido pela expectativa da patente. É um monopólio de fato. No momento que você registra, você tem um produto depositado como solicitação de patente, você não vai ter concorrência. Essa é uma regra que vai acontecer aqui no Brasil, pelo que você acabou de falar e o próprio Gilberto, o Leonardo Gabriel acabou de dizer também. Montar uma linha de produção, montar uma estrutura, ou vai precisar de uma área restrita, ou uma área dedicada, para depois voltar atrás, ninguém vai fazer. Então, no momento que você tem um depósito de patente, você tem um monopólio. E esse monopólio se expressa, às vezes, muito mais de 20 anos pelo parágrafo único do artigo 40. Mas o que eu acho é que se nós temos 20 anos, de acordo com a legislação nossa e o acordo do TRIPS, nós temos que respeitar esses 20 anos de duração da patente. Porque ninguém, durante o período que está tramitando, se o NPI demora 3 anos, 4 anos, 13 anos, não vai ter concorrência. E quando a gente pega os dados que nós temos de vários trabalhos feitos, de quanto cai o preço depois que acaba o monopólio, isso para nós é o mais importante do ponto de vista de acesso a medicamentos. Nós temos vários trabalhos do grupo da UFRJ, da BIA, de outros, colocando milhões de reais, bilhões de reais adicionais quando estudam 10, 11 produtos, 9 produtos que estenderam a patente para 23 anos, ou para 25, 24, 26. Qual seria, a partir do momento que terminaria a patente, o seu preço comparado com o preço genérico lá fora? Então, isso está onerando, isso está, inclusive, você vê o próprio Tribunal de Contas está preocupado com isso, com quanto a mais o governo está gastando por produtos que não teria que gastar, porque poderia estar comprando de outro mais barato. Então, eu acho que é uma questão também de uma normalidade que nós temos que ter. Nós temos que respeitar o pedido, enquanto nós temos a lei, nós temos que respeitar a lei, mas nós temos que ter esse parágrafo único como uma anomalia que não está em outras leis do mundo. Então, eu acho que nós não temos que ser o privilégio de ser o único país que nós temos um artigo que permite estender para 26, 29 anos, como você acabou de mencionar, e onerando ainda mais, porque, na verdade, todos os investimentos que nós temos hoje, a grande maioria, são para venda ao SUS, não são para venda no comércio privado. E todo mundo está de olho no investimento para vendas, por causa do volume de vendas, por causa do poder de compra que tem o Estado, para 210 milhões de habitantes, no sistema de cobertura universal que nós temos. E o SUS, que nós dependemos o tempo todo. Perfeito. Mas acho que uma grande questão que costuma acontecer quando a gente fala de patentes é qual é o direito que a patente confere ao seu titular, né, Gabriel? Que é o direito de impedir terceiros. Quando a gente fala até de monopólio, né, Bermudes, tem que tomar um cuidado danado, que parece que quando alguém tem a patente, ela tem o direito de explorar, colocar no mercado exclusivamente, enquanto que o direito que ela tem é de impedir terceiros apenas, não necessariamente de explorar. O que o monopólio dá a palavra monopólio dá essa falsa sensação de que pode explorar, né? Mas de qualquer forma, Gabriel, eu não sou nem advogado, né? Muito menos constitucionalista, né? É honorário, é um advogado honorário. Não pode, não. Você está na OAB, nem fale isso agora, que depois você vai ter problema lá. Mas vamos lá, eu sou um admirador, vamos dizer assim, não um simpatizante. Mas vamos lá.
Gabriel, quando a gente só para entender um pouco desse lado da constitucionalidade, né? A nossa Constituição, ela fala de uma série de coisas, né? Do direito à saúde, num lado, né? Direito à vida. Ela fala do outro lado também do direito do seu titular, né? Eu não estudei o caso, mas eu fico imaginando assim, alguém que já gozou do prazo do direito de impedir terceiros durante os 20 anos, que seria a partir da data de depósito à patente, porque não teve nenhum concorrente que entrou ali e acabou lesando a empresa de alguma forma, né, explorando aquele mercado porque ela não tinha patente. Será que a gente conceder para quem já teve esse período todo sozinho no mercado, muitas vezes, um período adicional por conta de uma ineficiência, né, talvez da velocidade de concessão, será que... Eu não vou nem falar se é constitucional ou não, mas eu fico pensando como cidadão assim, será que é correto isso, né? Por que ele está sendo privilegiado por 4, 5, 10 anos, às vezes, né? Em alguns casos exagerados, a mais de proteção, sendo que ele já gozou dos 20, com exclusividade todo aquele período? Não sei, você teria como comentar isso? De novo, a gente está falando de um dispositivo que vale para todos os tipos de patentes. Uhum. Tá? E o direito de impedir terceiro só nasce na hora da concessão. Você não tem o direito de mover uma ação judicial exigindo abstenção de uso por terceiros antes da concessão. O que você pode, depois da concessão, mover a ação, pedir abstenção de uso e pedir uma indenização retroativa durante o período em que o pedido de patente estava pendente. Mas você não consegue uma liminar de abstenção de uso antes da concessão, porque a direito de propriedade só se aperfeiçoa no momento da concessão. Então, é muito comum, sim, em outras áreas tecnológicas, que haja infração e você só consegue coibir a infração depois da concessão. Tá? Então, a gente tem que entender que a lei de patentes é uma para todas as áreas tecnológicas. A área farmacêutica talvez exija algumas considerações adicionais, mas a minha visão pessoal, independentemente da imensa importância que a área farmacêutica possui na vida de todos nós e na vida do país, é que a gente não pode tratar de política industrial vendo só uma área e destruir todas as outras. A gente tem que estimular a inovação tecnológica em todas as áreas do conhecimento humano. Então, esse debate é um debate para o Congresso Nacional. Por que eu digo que, e não sou só eu que digo, muita gente diz, né, a hipertrofia do judiciário, que decide a entrega de medicamentos para pessoas que não conseguem, dos municípios e dos estados, né, a judicialização da saúde é uma coisa terrível. Ele está falando de políticas públicas que deveriam ser cumpridas pelo Poder Executivo e o judiciário acaba se imiscuindo e destruindo todo o orçamento das secretarias municipais e estaduais de saúde, mandando que se concedam, se entreguem medicamentos, porque o direito à saúde está na Constituição. Então, vejam, de novo, a gente está numa área em que esse debate é maravilhoso, é uma questão de política industrial, o local para debater é o Congresso Nacional. Eu leio a Constituição toda, não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Se há alguns possíveis inconvenientes na área farmacêutica, como os que você mencionou, o Congresso Nacional tem que resolver isso. Agora, não faz sentido a gente, para atender uma área tecnológica, prejudicar todas as outras. Assim que vejo. Perfeito, Gabriel. Doutor Bermudes, gostaria de fazer mais uma consideração, que eu estou vendo aqui que temos 18 horas e 53 minutos, né? Evidentemente, já passamos de 23 minutos do nosso início, mas eu gostaria de fazer algumas considerações para a gente poder caminhar aqui ao final da nossa conversa do dia de hoje também. Isso, muito rapidamente, só porque quando fala monopólio não é bem isso, você tem um monopólio de direito, que é a patente, e você tem um monopólio de fato, que é a expectativa da patente enquanto está esperando, porque não tem concorrência. Então, isso, sem dúvida, onera o preço dos medicamentos. Por outro lado, essa discussão de se é constitucional ou não, se vai entrar amanhã no STF, eu acho que não cabe a nós ficarmos discutindo se é constitucional ou não, se o STF amanhã vai entrar na discussão.
eles vão definir, porque eles são o corpo mais qualificado para dizer se é ou não é constitucional, inconstitucional, se vai para o Congresso, ou se eles mesmos vão definir. Então, eu não entraria nesse mérito, porque eu acho que vamos esperar. Eu acho que levou vários anos em chegar até lá, mas eu acho que agora a gente está vendo que vai avançar. Então, eu acho isso. Posso já encaminhar o encerramento, já meus agradecimentos? Quase, Bermudes. Eu acho que eu só vou, antes de você fazer os seus encaminhamentos ou agradecimentos finais, eu vou pegar num ponto que eu acredito que todos os aqui presentes, né, eu conheço vários dos rostos que estão aqui, dos nomes também, que eu acho que é o ponto de convergência da importância da gente ter um INPI forte, né? Porque o Gabriel tem toda a razão. A gente só fala do parágrafo único do artigo 40 por um motivo. Porque nós estamos demorando mais de 10 anos para conceder, né, decidir questões relacionadas a patentes, sendo que 10 anos é um prazo, assim, já quase que absurdamente gigantesco. Mas de qualquer forma, Bermudes, então, já te interrompi nos seus agradecimentos finais, eu te devolvo a palavra para depois passar novamente para o Gabriel e a gente poder fazer o nosso fechamento, ok? Ok, só fechando, primeiro eu fico muito satisfeito desse debate ser chamado pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, e eu acho que é um exemplo de como nós podemos ter pontos de vista divergentes e vamos discutir isso no debate amplo e o debate com argumentos que os dois lados foram colocados aí. Então, eu queria agradecer realmente Gabriel Leonardo pelas posições dele, dizer que eu gostaria muito de continuar esse debate em outros momentos com ele e, logicamente, agradecer à academia, nas pessoas do professor Acácio, do professor Lauro Moreto, dos colegas da academia que estiveram presentes e, como foi mencionado no início, do nosso samurai, o nosso amigo, colega Henri Suzuki, que moderou muito bem, que inclusive está levando a bom termo, no tempo exato, esse debate. Então, muito obrigado pela participação e vamos continuar essa discussão. Obrigado, Bermudes. Gabriel Leonardo, por favor. Bom, reiterando os agradecimentos que já fiz no início, eu quero homenagear todos os funcionários examinadores do INPI, na pessoa do Dr. Antônio Abrantes, que está nos dando a honra de estar nos ouvindo aqui hoje. O Antônio Abrantes é um grande divulgador também da propriedade intelectual, né? Um examinador muito respeitado e posso lhe dizer que fico muito lisonjeado de contar com a oitiva dele aqui hoje e faço essa homenagem, então, a todos os funcionários do INPI na pessoa dele e teremos, oxalá, dias melhores para a propriedade industrial, para o INPI, para o nosso país. Então, muito obrigado a todos pela gentileza de me ouvirem hoje. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes aqui também. Alguns deixaram mensagens aqui no nosso chat. A gente vai procurar encaminhar para os nossos convidados aqui do dia. Bom, são 18 horas e 58 minutos no dia 20 de maio de 2020. A gente vai encerrando aqui mais uma sessão aqui de conversa na nossa academia. E a gente vive um momento de pandemia, né, amigos? Então, eu acho que é uma coisa muito importante que ontem, pela primeira vez, o nosso país ele bateu a marca de 1.000 mortes registradas num único dia por conta da pandemia de coronavírus. E a gente tem repetido, né, doutora Cássio, nosso presidente da academia, doutor Lauro também, que é muito importante que essas vidas que estão sendo ceifadas, né, que não vou dizer que tenha valido a pena, mas que a gente, em respeito a tudo isso que está acontecendo, a gente possa aproveitar esse momento de crise que a gente está vivendo para conversas que eu acho que são muito importantes, como a que a gente está tendo hoje, que falam desde questões de uma licença compulsória, um momento de crise sanitária que a gente tem, de uma pandemia, e até mesmo outras questões que envolvem, né, o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Concordo com o Gabriel, não só na área farmacêutica, não numa única área, mas que a gente tem que pensar isso de forma sistêmica, né? Então, tradicionalmente nos nossos encontros, e de forma simbólica, a gente tem feito um minuto de silêncio em nome das pessoas que tombaram
por conta dessa pandemia. E lembrando que, mesmo fora dessa pandemia, muita gente no nosso país tomba todos os dias por questões de outras enfermidades e que eu acho que a gente tem a obrigação de trabalhar, né? Então é um prazer, uma honra estar ao lado de profissionais como vocês todos que estão aqui presentes, né? E que a gente utilize esses momentos de crise para poder repensar um pouco melhor o nosso país, não é isso? Então, 19 horas, a gente vai fazer então o nosso minuto de silêncio e aí a gente encerra a nossa sessão.